Graça e paz, irmãos. Graças a Deus estamos juntos mais um domingo. Vou pedir para você pegar o seu boletim, para lermos o texto bíblico que está aqui. Vou convidar o irmão Maurício, por favor, Maurício, que vem aqui à frente, fazer a leitura do texto com os irmãos. Vamos ler todos juntos esse texto bíblico de Mateus 16, que está aqui no nosso boletim. Leamos. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Mateus 16, de 24 a 27. Vamos cantar ao Senhor, a equipe vai se preparar, nós vamos louvar ao Senhor, mas aproveite este momento para cumprimentar o seu irmão, e se você está sentado no banco dos atrasados, não fique nesse banco, sente um pouquinho mais para frente. Vamos compartilhar essa comunhão tão boa que podemos viver nesta manhã. Bom dia, amados irmãos. Que bom revê-los novamente. Quem diria, né? Eu já aqui bem antes do tempo, nem eu esperava. Mas quando Deus interfere nas nossas vidas, Ele muda completamente os nossos planos, né? A gente planeja de uma forma e as coisas acontecem de forma totalmente diferente. E aqui eu estou muito feliz de estar em São Paulo de volta. Minhas férias foram ótimas lá em Manaus. E muito feliz de adorar a Deus com todos vocês, amém? E vamos adorar o nosso Senhor Jesus cantando Tu és soberano. Vamos agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, amém?
mesma adoração, no mesmo ânimo para o Senhor. Vamos dizer o quanto o Senhor é tão grande em nossas vidas. Vamos declarar o quanto Ele tem feito maravilhas em nossas vidas. Vamos agradecer por todas as dificuldades, por todas as lágrimas derramadas, por todos os nossos problemas, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer maravilhoso em nossas vidas. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome
louvamos, Pai querido, porque o Senhor nos guardou, Pai, em segurança. E mais uma semana, ó Deus, em que enfrentamos, ó Pai, tantas coisas, ó Deus. Fomos, ó Pai, livrados de tantas coisas que mal conseguimos imaginar. Por Tua mão, Senhor, de provisão, por Tua mão de cuidado, Tua mão poderosa. E Te louvamos, ó Deus, porque Tu és único em nossas vidas, suficiente. Embora muitas vezes, Senhor, falhemos em não reconhecer isso, ó Pai. Ó Deus, reconhecemos esta manhã que Tu és o mesmo Deus de ontem, ó Pai. Criador de tudo, ó Pai, que enviou Seu único Filho, é o mesmo Deus que está aqui esta manhã, ó Pai. Nós oferecemos este culto a Ti, com nossos corações aqui, ó Deus, como oferta no Teu altar. Te agradecemos, ó Deus, por Tua fidelidade, ó Pai, porque o Senhor um dia nos amou, ó Pai, de tal maneira que deu o Seu Filho, ó Pai, e por meio dele temos livre acesso a Ti para sempre. Louvado seja o Seu santo nome, ó Deus. Cuida de nós, ó Pai, aceita este culto que hoje oferecemos a Ti. Amém, ó Deus. Louvado seja, amém. Gostaria de chamar aqueles que querem apresentar a sua vida ao Senhor aqui na frente esta manhã. Aquele que precisa apresentar a sua vida, interceder por alguém, por favor, venha aqui à frente, nós vamos orar ao Senhor. Vamos continuar orando por aqueles por quem temos orado, em especial a Irene, que está ainda no hospital, foi transferida lá para a Beneficência Portuguesa. Esperamos que lá Deus faça o melhor, tenha um cuidado especial sobre a vida dela, possa trazer a todos nós esperança, tranquilidade e para a vida dela a restauração da sua saúde, que logo ela esteja no meio de nós aqui, cantando, louvando ao Senhor junto conosco. Ore comigo mais uma vez ao Senhor. Senhor, continua cuidando de nós. Nós oferecemos nosso louvor ao Senhor porque sabemos a quem adoramos. Nós conhecemos pela Tua palavra, pela Tua revelação, por aquilo que nós vivemos também, por aquilo que já percebemos, por aquilo que já vimos, por aquilo que já ouvimos do Senhor. Nesse Deus continuamos crendo. Nesse Deus, a esse Deus apresentamos estas vidas ao Senhor que estão aqui à frente. As vidas que elas representam nessa intercessão, aos seus problemas, às suas dificuldades, às suas lutas. O Senhor é o Deus que nos sustenta com o Teu amor, com as Tuas misericórdias, mas também com a Tua intervenção, com as Tuas ações que trazem benefício para a nossa vida. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue trazendo consolação, calma, paciência para as nossas vidas, mas também traga o alento que vem do Senhor para os nossos corações, motivando-nos a continuar crendo no Senhor, agindo em Teu nome, nos caminhos certos do Teu querer e daquilo que podemos aprender do Senhor. Que o caráter de Cristo esteja nas nossas vidas, que haja santidade do Senhor, que haja purificação das vidas, perdão dos pecados pelo sangue de Cristo Jesus. Todos nós estejamos envolvidos no Teu amor, nas Tuas coisas. Abençoa o Teu povo, ó Deus, as nossas famílias. Abençoa as vidas por quem temos orado, a Irene, o Reinaldo, a Rose Brancaglione, Sônia Machado, Sônia Pera, Mansueli. Tantas vidas que precisam do Senhor, nós estamos esperando em Ti. Seja a Tua bênção sobre cada uma delas. Sim, confiamos em Ti e esperamos no Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa fé, a nossa súplica, tudo devido ao Senhor. O Senhor que é digno, o Senhor que é merecedor. A Ti dedicamos as nossas vidas ao Senhor e suplicamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Ainda nesse espírito de louvor, de gratidão, de servidão ao Senhor, nós vamos cantar, podendo dedicar as nossas vidas, os nossos dízimos e ofertas.
Vamos orar ao Senhor. Vou chamar a Meire, por favor, Meire. Nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. E eu recebi um pedido de última hora aqui para orar pela irmã Alice, que é irmã da Dirce, que ela foi para o hospital passando mal. Foi agora de manhã, irmã Dirce? Ontem, né? Ok. Nós vamos apresentar a vida da irmã Alice também ao Senhor, pela sua saúde. Deus esteja com ela, abençoe a vida dela e consagrar os nossos dízimos e ofertas. Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, na sua presença e queremos te agradecer por essa manhã, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, a nós e nossos familiares, e tem trazido a nós, ó Pai, solução que somente o Senhor pode nos dar, ó Pai. Muito obrigado e continuamos confiando em Ti, Senhor, no Seu amor e na Sua bondade, Senhor. Colocamos diante de Ti esses dízimos e ofertas que foram entregues na Sua casa, que sejam usados com sabedoria, Senhor, que possamos ser bons administradores, ó Pai, da Sua obra aqui na Sua terra, Pai. Esteja conosco também nessa administração, esteja com as pessoas que estão cuidando disso, Senhor. Te agradeço, ó Pai, já pela vida da Alice, porque eu sei que o Senhor tem cuidado dela, eu sei que o Senhor está com ela, assim como o Senhor tem estado conosco. Senhor, entra com providência na vida dela, ó Pai, na vida dos seus familiares, para que a sua glória, ó Pai, seja manifestada na vida dela. Te agradecemos por essa manhã. Fala conosco, Senhor, como o Senhor tem falado conosco todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o ID está chegando, está muito pertinho. Então, algumas coisas são importantes. Nós vamos ter hoje às 11h30 uma reunião com todos os que são líderes no trabalho do ID. Todos aqueles que são responsáveis por alguma área do trabalho do ID estão convocados para essa reunião. A gente já avisou durante a semana e aí vamos ter essa reunião que é muito importante. Se alguém mais quiser participar, sinta-se convidado para nos ajudar nas direções de todos os trabalhos ali. Mas ainda tem uma coisa muito importante, é que nós estamos contando com a inscrição de todos os irmãos. E às vezes eu vejo que isso não acontece de uma maneira muito proativa. A gente precisa insistir bastante para que isso seja feito. E eu então estou insistindo quase que pela última vez, porque já estamos muito em cima. Eu preciso que você faça a sua inscrição. Se você vai ou não, não tem problema. Você vai dizer se você vai, se você não vai, se você pode contribuir, se você não pode, se você pode orar, se você não pode, se você pode ajudar a carregar o caminhão, em que área você vai trabalhar, se você vai estar aqui na igreja enquanto nós estivermos lá. Eu preciso saber como você vai participar naqueles dias onde toda a igreja está envolvida nessa atividade missionária. Então é muito importante que você não vá embora hoje sem passar ali no hall, falar com a Fátima, dar o seu nome, dizer como você vai participar do ID. Então, é uma insistência, irmãos, mas eu preciso muito, porque quando a gente olha as inscrições, eu fico preocupado porque algumas áreas ainda não foram preenchidas. E eu não sei quem vai estar aqui, quem vai estar lá, eu preciso saber disso. E a equipe que coordena tudo isso, a gente precisa saber para contarmos. Com quem eu vou contar aqui naqueles dias, quem eu vou contar lá, quantas pessoas vão no ônibus, para as áreas que nós vamos trabalhar. É muito importante que você faça sua inscrição, e faça hoje, para que ainda dê tempo da gente contabilizar isso um pouco na nossa reunião que vamos ter às 11h30. Pois não, Fátima? Muito bem, o ônibus então 46 vagas, temos algumas vagas, você que vai de ônibus precisa dar o seu nome. Depois que encher o ônibus, aí a gente tem que arrumar alguma condição em algum carro. Então fica um pouco mais limitado e um pouco mais difícil, mas eu preciso que você diga onde você vai estar, ok? Muitos irmãos, mesmo não indo, contribuíram já com ofertas para custear o ID. Outros já garantiram que vão estar aqui na igreja em oração. Então nós sabemos que vamos fazer o culto e precisamos preparar o culto e todas as atividades dos irmãos aqui. E se possível, vamos estabelecer uma conexão ao vivo para os irmãos saberem o que está acontecendo lá e mandarmos notícias para os irmãos acompanharem ao vivo tudo o que estivermos fazendo. Vamos tentar tudo isso e vai ser uma coisa muito importante, mas eu preciso muito da sua inscrição. Nós vamos também orar ao Senhor então pelo ID, pedindo que Deus nos abençoe nisso. Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos mais uma vez
Eu vou orar daqui da frente, mas eu vou pedir que você ore ao Senhor por aquelas vidas daquela cidade, os membros lá da igreja de Conchal, para que sejam atuantes nesse ID, para que assumam a responsabilidade de continuarem o trabalho, pelas vidas que moram lá em Conchal, para que desde já todo o trabalho de divulgação alcance aquelas vidas, para que sejam quebrantados e naquele dia que estivermos lá, estejam todos eles lá. Deus vá chamando aqueles corações, vá trazendo uma vontade de estar lá naqueles dias, para que tudo aquilo que a gente faça alcance lá no profundo da alma deles, e o Evangelho alcance cada um dos corações. Enquanto eu orar aqui na frente, interceda por essas vidas também aí no seu coração, na sua mente. Oremos. Ó Deus, nós estamos confiantes de que fazemos a Tua vontade. Quando saímos, vamos também para outro lugar e pregamos a Tua palavra ali. E toda essa estrutura que custa tão caro, ó Deus, que gasta o nosso tempo, os nossos recursos, às vezes gasta um pouco da nossa paciência por tantas obrigações, tantos compromissos, ensaios. Mas eu quero dizer, Senhor, que para esta igreja é um privilégio servir ao Senhor. É uma alegria para nós poder fazer o que fazemos. E cada vez queremos fazer melhor ao Senhor. Por isso quero pedir a Ti, ó Deus, que use cada uma das nossas vidas, onde estivermos nesses dias, se aqui, se lá em Conchal, que todos nós sejamos usados pelo Senhor. Use os recursos dos irmãos, que a liderança, ó Deus, cuide de cada, ó Deus, recurso, de cada oportunidade, ó Deus, de servir ao Senhor também dessa maneira. Que a transparência de todo esse trabalho continue motivando os irmãos e trazendo a eles alegria para contribuírem, para servirem ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a fazer o melhor, a conquistarmos ali, ó Deus, vitórias em Cristo Jesus, pregando e anunciando Jesus Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. Que desde já, ó Deus, a Tua palavra alcance aqueles corações, a começar lá da igreja em Conchal, para que estejam servindo ao Senhor e sejam prestativos e assumam o compromisso de cuidarem daquelas vidas. E que aqueles cidadãos da cidade de Conchal já sejam impactados pela Tua palavra que vem do Senhor mesmo lá em cada um dos corações. Que naqueles dias sejam dias de salvação, sejam dias de quebrantamento, dias em que a Tua palavra, ó Deus, faça milagres de tirar pessoas das trevas para o reino da Tua maravilhosa luz. Abençoa cada uma das vidas e usa-nos aqui desde já. Continua trazendo alegria nos nossos corações em servir ao Senhor. E que em cada detalhe o Senhor seja louvado, nas nossas inscrições, nos ensaios, nos preparativos, na compra dos materiais, em todas as coisas. Seja o Senhor louvado e exaltado, e a Tua glória apareça nas nossas vidas. E o Evangelho de Cristo seja verdadeiro em cada um de nós. Assim oramos, confiantes e agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dia 7, que é sábado que vem, às 14 horas, haverá uma tarde de oração. E haverá também uma ligação muito especial, porque nós estaremos aqui orando ao Senhor. E a igreja lá de Conchal também se reunirá lá, no mesmo horário, e lá eles estarão também em oração por esse trabalho. Então vai ser muito especial, todos os irmãos estão convidados, sábado que vem, às 14 horas, para essa tarde de oração, de oportunidade de colocarmos diante do Senhor o ID, todo o trabalho, todo o envolvimento. Então todos estão convidados. Vamos continuar louvando ao Senhor. Eu vou chamar a Maria, trazendo-nos uma inspiração musical. Bom dia. Queria ler uns versículos só antes de cantar. Está lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7. A persistência na oração. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Muitas vezes a gente enfrenta circunstâncias que
a gente não entende o porquê, né? Eu diria que quase todo dia. Algumas dessas circunstâncias são mais simples e outras mais complicadas. Mas sempre que a gente mantém um relacionamento de intimidade com Deus, Ele vai direcionar os nossos passos. Mesmo que sejam circunstâncias de simplesmente não saber o que fazer pela dificuldade ou de desespero, Deus sempre vai nos orientar. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Os meus braços estão estendidos a ti. Aonde quer que vá, conheço os teus caminhos. Acompanho cada passo teu. Os meus olhos estão atentos para ti. O teu nome eu chamei antes mesmo de nasceres. O meu amor eu te provei quando Jesus te enviei. Estou aqui pra te ajudar, é só clamar a mim. Clama a mim e responder-te-ei e te dar pra sonhar. Creia que tenho o melhor pra tua vida, filho meu. Sozinho não te deixarei. Clama a mim e responder-te-ei e te darei novos sonhos pra sonhar. Creia que tenho o melhor pra tua vida, filho meu. Sozinho não te deixarei. Os meus braços estão estendidos pra ti. Aonde quer que vá, conheço os teus caminhos. Acompanho cada passo teu. Os meus olhos estão atentos para ti. O teu nome eu chamei antes mesmo de nasceres. O meu amor eu te provei quando Jesus te enviei. Estou aqui pra te ajudar, é só clamar a mim. Clama a mim e responder-te-ei e te darei novos sonhos pra sonhar. Creia que tenho o melhor pra tua vida, filho meu.
Em João capítulo 14, Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. No versículo 14 diz assim: se pedires alguma coisa em meu nome, o farei. Mas um pouco antes dele citar dessa maneira, trazer essa confiança, ele passou uma lição muito importante para os seus discípulos. Vou pedir que você abra sua Bíblia em João capítulo 13. Nós vamos ler até o versículo 17, João capítulo 13, 17. Uma história muito conhecida, muito importante. Quantas lições aprendemos. Eu quero compartilhar com vocês essa manhã esse texto e algumas lições que estão no meu coração. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes levou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Oremos mais uma vez. Senhor, eis a tua palavra. Que ela não alcance só os nossos ouvidos e a nossa mente, mas alcance também a nossa disposição de viver os ensinamentos de Jesus. Que o Senhor nos ensine a sermos felizes nas palavras de Jesus. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, a amar o Senhor sobre todas as coisas. Que o Senhor nos ensine a confiar no que o Senhor ensina. Não andemos perdidos, nem desorientados, nem confiando em nós mesmos, mas que andemos na tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quantos ensinamentos sobre esta palavra? Você já deve ter ouvido muitas mensagens sobre ela. Mas é notório que algumas palavras de Deus para a nossa vida não são tão fáceis de viver. Por isso precisamos ouvi-las muitas e muitas vezes.
ouvi quando eu era adolescente ainda, e um pastor, eu nem sei se é verdade, mas eu vi que um pastor pregou muitas vezes o mesmo tema, ele pregava a mesma mensagem, usava o mesmo esboço, e pregava e dizia as mesmas palavras. E alguém foi reclamar para ele, dizendo: pastor, está na hora de você mudar. E ele disse assim: quando vocês mudarem, quando vocês ouvirem a palavra, então eu vou poder mudar de mensagem. Enquanto vocês não forem transformados, eu tenho que continuar nisso. Mas eu acho que não vou precisar fazer isso aqui. Acho que os irmãos têm Deus no coração, são inteligentes. E eu não estou falando isso para bajular, estou sendo sincero de que os irmãos entendem a palavra de Deus. Os irmãos estão aqui esta manhã e vieram buscar o Senhor. E eu quero dizer de uma maneira muito simples que a palavra de Deus já é conhecida, mas precisamos trabalhar o nosso coração para vivê-la intensamente. Quando Jesus está envolvido com os seus discípulos, e agora ele está indo para o Pai, ele está terminando o seu ministério aqui, e concluindo estas coisas, há uma parte muito importante que ele precisa dividir com eles. Não é uma parte técnica, não é como eles devem ir e pregar o Evangelho, não é como eles devem administrar as igrejas, não é como eles precisam pensar sobre as doutrinas. Jesus não vai discutir com eles eclesiologia, nem teologia sistemática, nem teologia bíblica, nem filosofia, nem ética. Jesus também não vai trazer-lhes palavras de motivação, autoajuda, afirmando vocês são o que são, e colocando para eles condições psicológicas para eles continuarem aquilo e não se perderem. Mas Jesus vai tratar com eles algo muito importante, que é a essência da disposição dele em vir até aqui, que é o amor. Essa essência de amar de verdade. E amar de verdade significa que a gente se dispõe a algumas coisas que quando a gente ama a gente não consegue. O próprio Jesus já está testemunhando disso na sua própria vida, ao estar presente ali entre os discípulos, ao estar no meio deles, deixando a sua glória, e como diz o texto de Filipenses a respeito de Jesus, esvaziando-se e se tornando presente, o Deus Emanuel das profecias de Isaías, presente no meio dos homens. Demonstração de amor que declaramos firmemente em João 3,16. Gostamos de dizer isso de cor, como é importante. Pretendemos usar muitas vezes esse texto lá em Conchal, quando estivermos no trabalho de evangelização. Assim, Jesus ensinou isso com a sua própria vida, falou muitas vezes, já tinha dito isso lá no capítulo 3, quando ele está lá conversando com Nicodemos, e agora aqui no capítulo 13, ele está sendo muito direto aos seus discípulos. Ele está tratando um relacionamento muito importante. Nós aprendemos em várias analogias como a igreja está ligada a Cristo Jesus. Uma delas que o apóstolo Paulo apresenta, também é muito conhecida, é que a igreja é o corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça da igreja. E esta ligação é uma ligação fisiológica, que significa a existência. Se nós não estivermos ligados, simplesmente deixamos de existir, não existe mais. Acaba a existência, a vida, o sentido, o propósito, é apenas um organismo morto. Então é muito importante que esta imagem esteja presente quando lemos esse texto bíblico e quando pensamos nisso. Quando Jesus está tratando isso com eles, ele tem um propósito muito importante de torná-los essa unidade que é a igreja, que é esse trabalho que vai ser continuado em nome de Jesus e que não pode estar dividido, e que ainda que hajam opiniões diferentes, contextos diferentes, pensamentos diferentes, eles precisam ser um só em Cristo Jesus. E para isso, então, as pessoas não podem se levantar contra os outros. Essa expressão é interessante porque o levantar
tem a ideia de apresentar uma grandeza, né? O levantar significa estou maior que você. E Jesus está mostrando justamente o contrário. Jesus começa com a sua disposição em sair daquele momento, terminar a ceia, e trocar de roupa. Vou colocar a roupa agora para servir. Acho muito interessante. Lembro do meu pai quando a gente ia capinar o quintal, ou ia fazer um mutirão na igreja, e meu pai dizia para mim ainda moleque: filho, coloque hoje roupa de briga. Eu falava, roupa de briga, interessante. Aí vamos colocar a roupa de briga, que eu já sabia, aquela calça velha, né? Aquela camiseta de propaganda política de 12 anos atrás, né? E vamos colocar aquilo lá, um tênis bem rasgado, porque a coisa vai ficar feia. E quando voltarmos do trabalho, ninguém vai nem reconhecer a gente, cabelos duros, cheios de sujeira. E assim seria se eu chamasse um dos irmãos aqui: irmão, me ajude, eu preciso que suba lá no forro da igreja lá e pegue o material e tire aquele material de lá. E o irmão vai dizer para mim assim: pastor, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ali em casa, né? Vou trocar de roupa e já volto. Porque o irmão vai dizer assim: pastor, olha como é que eu estou, né? Eu vim no culto, minha arrumadinha, minha roupa bonitinha. Mas se o irmão fosse até lá, se trocasse de roupa, e antes do irmão subir, eu falasse assim: irmão, vem aqui na frente, eu quero fazer uma oração, pedir para você orar. Aí você dizer: pastor, agora que eu coloquei essa roupa aqui, a roupa de briga, né? Agora que eu estou com essa roupa, você vai me chamar lá na frente, eu vou passar vergonha. Não é assim? A roupa que você sabe que vai se comprometer, vai se sujar, não é uma roupa boa para a gente se apresentar formalmente. É a roupa de briga, a roupa do trabalho, a roupa que vai sujar, a roupa para o serviço. Alguns acham que não é a melhor roupa para se apresentar. E é o que aconteceu com Jesus. Ele tirou a sua capa, tirou as suas vestes tradicionais, talvez até uma veste cerimonial para o momento. Ele simplesmente cinge-se com a toalha e assenta-se aos pés dos discípulos. Aqui começa a primeira lição, que é a lição do humilhar-se. A lição do humilhar-se. O próprio ato de lavar os pés já é, mas tem um preparativo, tem uma preparação. Momento em que ele diz: eu vou servir sim. E as pessoas já vão ver que há uma disposição para servir. Não é apenas aquele momento como um cerimonial, como alguma coisa para ser tirada uma foto, dizendo: olha lá como o irmão é humilde, merece um troféu de humildade. É o contrário. É as pessoas saberem: lá está alguém disposto a servir, alguém disposto a se tornar menor que os outros. E não é fácil, porque a gente se sente envergonhado às vezes. Talvez seja essa vergonha que a maioria das pessoas não gosta de passar. Humilhar já começa aqui, com a sua disposição. Se eu vou para isso, então eu vou realmente. Ainda que seja humilhado, ainda que as pessoas olhem e falem: olha, que situação estranha. Ainda que as pessoas me olhem torto, ainda que eu não esteja no mesmo nível das pessoas, se eu estiver indo para servir, irmãos, é com essa disposição. As pessoas não vão me ver então de paletó e gravata, vão me ver lá com tênis talvez, a calça rasgada, a camiseta de propaganda política, mas estaremos dispostos a servir. Lembro quando fizemos uma reforma aqui. Lembro de um andaime grande que a gente ia ficar empurrando para lá e para cá, de irmãos subindo, descendo, a gente arrancando o carpete que tinha aqui velho. Quanto trabalho, que poeira. Ninguém estava bonitinho aquele dia, todo mundo com roupa de briga para trabalhar, se sujar bastante. É uma disposição em servir, irmãos, que não está preocupado com a estética, não está preocupado com a aprovação das pessoas, na beleza. Que quem foi para servir está preocupado com o relacionamento, com os laços que vão ser mantidos naquilo, com o propósito de se alcançar profundamente o coração da outra pessoa.
Às vezes nós estamos tão empolgados no nosso trabalho que atropelamos as pessoas. Então, para que fazer esse trabalho? No serviço cotidiano, a gente percebe muito bem, uma pessoa está interessada só nela mesma, está interessada no dinheiro que ela recebe no final do mês, então ela atropela todo mundo, porque ela não vê propósito nenhum naquilo. Mas quando ela quer crescer, ela faz com que os outros cresçam com ela. Quando ela quer ter prazer naquilo, ela torna aquele ambiente um lugar bom e agradável. Quando ela só quer se aproveitar daquilo, as pessoas sentem mal do lado dela. E ela faz com que aquele ambiente seja ruim, porque ela só quer extrair. Ela é uma esponja que suga todas as coisas e quer levar todas as coisas embora. E todos os outros são prejudicados. E quando ela volta, eles estão falando, que coisa horrível, que pena que ela está aqui, não é algo bom. É exatamente o contrário que Jesus está fazendo. Jesus está dizendo como é bom a gente estar aqui. Como é bom poder servir, eu posso confiar nele para ser o meu mestre e meu Senhor. E é ele que vai sentar-se aos meus pés para cuidar de mim, até mesmo da minha sujeira. É isso que Jesus está ensinando. Ele se senta aos pés. E nós vemos essa discussão com Pedro, como é interessante. Pedro está com dificuldade de entender aquele momento. O Senhor e Mestre está sentado aos seus pés. Não, de jeito nenhum. Isso é coisa de um servo. Isso é coisa do mais simples da casa. Porque as pessoas chegavam, e como naquela época usavam só sandália, não tinha tênis, não tinha sapato, então é óbvio que elas vão chegar sujas e vão entrar dentro da casa e vão comer e os pés sujos. Isso ia contra a cultura daquela época. Então é natural que as pessoas, existisse sempre alguém, o mais simples, nunca o anfitrião, nunca um convidado para lavar-lhe os pés. E eles não lavaram na entrada. Eles já tinham ceado aqui. E agora que Jesus vai lavar os pés deles. Aqui tinha uma lição grande, importante. Vocês vão continuar a obra, mas precisam aprender isso. E Jesus então, sentado, lavando os pés, e Pedro nessa discussão, o Senhor não vai me lavar? Não. Pedro, entenda uma coisa, Pedro. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Eles chegaram, entraram, se assentaram, comeram a ceia e os seus pés estavam sujos. E Jesus falou assim, não pode ser assim. Não pode ser assim na cultura, mas simbolicamente não pode ser assim espiritualmente. Jesus está explicando, os que já foram lavados, estão limpos, não precisam lavar o corpo todo mais, Pedro. Mas os pés sempre vão estar sujos. E nós precisamos lavar os pés, sempre. E Jesus está ensinando, não admita os pés sujos. Não admita que você chegue na comunhão e os seus pés estejam sujos. Fico pensando quantos de nós estamos deixando o pecado e tomando conta da nossa vida. Quantos pecados são tão comuns que aquilo não fere mais o nosso coração. Eles fazem parte da nossa vida. São os nossos pés sujos. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, fizemos um pacto com Cristo Jesus, recebemos o seu amor, a sua misericórdia, e os nossos pés estão sujos. E adentramos na presença de Deus, seja lá na nossa casa, seja aqui no templo, e os nossos pés estão sujos. E aquilo que deveria ser uma adoração ao Senhor, um tempo de santidade, comunhão com Deus, é um tempo de ofensa ao Senhor. Nós não podemos nos conformar com isso, irmãos. Coisa importante que Jesus está ensinando é que, na verdade, no versículo 11 você pode ver, nem todos estão limpos. Se vocês estão limpos, precisam lavar os pés, mas tem uma coisa importante, nem todos estão limpos. Judas estava lá no meio deles. Então, há um problema muito sério. A gente precisa fazer uma avaliação muito séria. Se a gente não está pensando que os nossos dias na igreja, envolvimento com os irmãos, está tudo resolvido, e o pecado que está lá incrustado na nossa vida, aquela sujeira lá nos nossos pés, na verdade não é uma sujeira que está em todo o nosso corpo. E nós estamos bem, e vamos levando a vida, tudo bem, Deus é amor, tudo vai dar certo, está tudo bem. E a gente continua o nosso dia a dia achando que está tudo bem. Então a gente olha a sujeira do pé do irmão e fala, se ele está sujo, não tem problema, eu posso ficar sujo também.
Minha preocupação é que a gente aceite a nossa sujeira. E o pior do que aceitar a sujeira do pé é aceitar a sujeira do corpo todo e não perceber que precisamos dessa primeira lavagem de Jesus, que é uma lavagem completa, esse compromisso com Ele. Judas viveu todas as coisas lá com Jesus, mas na verdade foi um grande traidor. O diabo aproveitou-se de Judas, porque ele tinha já uma disposição para não fazer tudo bem certinho. Ele estava lá, mas algumas coisinhas ficaram fora, e o diabo se aproveitou-se disso. Por causa dessas pequenas coisinhas, Judas foi um grande traidor. A visão de Judas não era tão complicada assim, aquelas coisas foram envolvendo, até chegou naquele ponto. Então, irmão, por favor, em nome de Jesus, tome muito cuidado, para não deixar que as pequenas coisas no seu coração continuem crescendo, até a hora que você se torne um grande traidor de Cristo. Não se conforme com nada que estiver no seu coração contra a vontade de Deus, contra os princípios de Deus, contra a santidade de Deus, contra o amor de Deus derramado na sua vida. Não desfaça-se desse amor de Deus, mas veja o ensinamento de Jesus, que se você já foi lavado por Cristo, se você já se comprometeu com Cristo, se realmente você está vivendo no amor de Cristo, ainda assim os seus pés estão sujos, mas você não se conforme com isso. Jesus vai ensinar uma coisa muito importante. Ele sendo tão grande, Senhor e Mestre, 2 títulos que Ele aceita, porque Ele é Deus, Ele pode aceitar esses títulos, Senhor e Mestre. Recebendo esses títulos, Ele diz: se eu lavo os pés de vocês, não tem uma coisa importante, vocês precisam lavar os pés um dos outros. Não há o maior, na verdade vos digo, versículo 16, não é o servo maior do que o seu Senhor, nem enviado maior do que aquele que enviou. Nós não precisamos imaginar que somos melhores que Cristo, não precisamos imaginar que somos melhores nem que o nosso irmão. Porque Jesus está ensinando algo muito importante no versículo 15, no finalzinho. Como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, preste atenção nesse ensinamento que Jesus está dizendo. Nós precisamos lavar os pés uns dos outros. Está aqui uma coisa muito difícil. Muito difícil. Porque eu quero lavar o meu pé sozinho, não quero que ninguém veja a sujeira que tem lá. Às vezes eu não vou lavar meu pé, mas eu vou esconder meu pé para que ninguém veja, ninguém possa apontar o dedo para mim. E pior é o irmão que aponta o dedo, porque o acusador é o diabo. Jesus está ensinando que a sua igreja, que os irmãos que amam a Cristo e se comprometeram com Cristo, são aqueles que estão dispostos a lavar a sujeira dos pés do irmão. É aquele que vai dizer: irmão, eu estou vendo a sua sujeira, dê-me aqui o seu pé, eu vou lavar. E aí ele vai colocar aquela roupa de servo, a roupa de humildade, e ele vai sentar-se aos pés do seu irmão. Ele não vai ficar por cima do seu irmão dizendo: o seu pé está sujo, mas ele vai sentar-se aos pés do irmão dizendo: irmão, dá aqui o seu pé, ele está fedido, ele está sujo, mas eu vou lavar o seu pé, eu vou abençoar a sua vida. E se preciso for, diga para ele assim: depois você lava o meu, por favor. Não é uma disposição para acusar os irmãos, não é uma disposição para dizer quem é melhor, quem é o maior, mas é uma disposição para abençoar as vidas, para sermos sinceros, para reconhecermos coisas importantes. Mais importante do que a sujeira que está no pé dele é a oportunidade de eu chegar-se a ele e ele ser meu irmão, de estarmos unidos nesse amor de Deus e desfrutarmos desse amor de Deus, onde um cuida do outro, onde eu não tenho medo de que o irmão olhe a sujeira do meu pé e eu fique envergonhado, não sabe o que fazer, fique tentando esconder, mas eu tenho a segurança de que quando o irmão vê a sujeira do meu pé, ele vai dizer para mim: irmão, deixa eu lavar-lhe os pés. Nós fugimos e escondemos, não queremos ser envergonhados, queremos ficar naquela situação de status, dizendo: eu sou melhor, quando na verdade Jesus está dizendo: seja o último, seja o que lave os pés, seja o que fique esperando os irmãos, seja o primeiro a aceitar que os seus pés precisam ser lavados.
É duro, as pessoas chegam para a gente e apontam o nosso defeito. Nós temos rapidamente uma lista de justificativas e começamos a escolher qual delas eu vou usar. E como a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser, eu começo a colocar a culpa em várias pessoas, eu vou justificando e passando a culpa para outros. Eu tenho um monte de coisas que eu digo, mas eu não digo desculpa, irmão. Eu não digo me perdoa, irmão. E eu também não digo por favor, irmão, lave os meus pés. Mas essa é a igreja de Cristo Jesus. É isso que nós precisamos viver. Você já viu muitas vezes essa passagem, mas quantas vezes você já conseguiu colocar em prática, irmão? Vamos orar agora, vamos pedir que Deus trabalhe em cada um de nós. Se Jesus está dizendo logo no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se nós vamos lá em Conchal dizendo, Cristo preparou um lugar para você, você não precisa mais ir para o inferno, você pode ir para as moradas que Jesus preparou. Antes disso, precisamos lavar os nossos pés. Antes disso, precisamos nos humilhar diante dos nossos irmãos. Antes disso, precisamos resolver essas coisas. Mas não como quem se ergue em algum lugar alto e dizendo para as pessoas e jogando sobre elas a culpa, os problemas, os erros. Mas como que alguém se assenta lá no chão, que pede o pé do irmão, diga, deixa eu lavar os seus pés. Como alguém que é sentado, olhando para os seus pés sujos, diga, o que eu vou fazer agora? E que aceite o seu irmão, que vem até você e diz, quero lavar os pés, e você diz, graças a Deus, que alguém está cuidando de mim. Antes de anunciarmos, precisamos viver de verdade. Antes de entronizarmos Cristo, precisamos descer do trono, deixar que Ele se assente. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Versículo 17. Você pode ler comigo? Talvez sua tradução seja diferente. Eu vou ler mais uma vez. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Fique em pé, irmão. Nós vamos orar. Você vai dizer novamente comigo, versículo 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Bem-aventurado é ter sucesso. Nós queremos ter sucesso na nossa vida, nós queremos ter sucesso no ID, nós queremos ter sucesso na vida da nossa igreja. Bem-aventurados sois, se as fizerdes. Vamos tornar isso verdade, irmãos. Talvez precisamos aprender a tirar nossa roupa de gala, tirar o nosso pé do esconderijo, colocarmos a roupa de briga, colocarmos os nossos pés sujos diante dos irmãos, dizer que precisamos ser limpos. Mas vamos fazer isso em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus, abençoa-nos para viver a verdade da Tua palavra. E ajuda-nos, ó Deus, porque os irmãos que estão dispostos a fazer isso sofrem muito, porque eles realmente querem estar limpos e alguns não estão. Então há sempre aqueles que criam mais dificuldades. Mas a todos, ó Deus, que querem estar limpos, peço a Tua bênção, o Teu amor, o Teu cuidado, as palavras do Senhor. Peço a Tua orientação e o Teu amor sendo derramado sobre cada uma das vidas. A coragem do Senhor, como foi a de Cristo Jesus para se entregar na cruz por nós. Que haja a nossa disposição, a nossa coragem também de nos entregarmos no serviço ao irmão, na humildade como Jesus nos ensinou. Que o Senhor cuide das nossas vidas, que possamos apresentar uma mensagem verdadeira sobre Jesus, que começou lá no nosso coração, na nossa vida, na transformação e nas atitudes, e que aí saia pela nossa boca e alcance aquelas vidas, sejam as de Conchal, sejam as da nossa família, sejam aqueles que estão ao nosso lado, sejam as nossas próprias vidas. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Em pé ainda, pega o seu boletim. Que caminho nós vivemos? Que caminho nós anunciamos? Vamos ler juntos. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João
14, 6. Deus te abençoe, irmão. Pode se assentar. Faça a sua oração final lá no seu coração. Continue entregando o seu Jesus. Logo em seguida, nossa EBD está com a palavra. Irmãos, hoje nós estamos os dois aqui, eu como líder do Ministério de Ensino e o irmão Timóteo como diretor da escola dominical aí para 2010, né? E vai estar trabalhando com a gente e a gente está inaugurando um novo ciclo, né? Está lá no boletim, a gente está inaugurando um novo ciclo de estudos na escola dominical, né? Então a gente vai ter, para não confundir com as questões do ID, com a inscrição do ID, aí eu vou distribuir as inscrições para as salas para os próprios professores das salas e as revistas também com os próprios professores das salas, tá bem? Os irmãos que estavam estudando Efésios vão estudar Tiago, conforme já havíamos previsto anteriormente. Os irmãos que estavam estudando Tiago vão estudar Efésios, com exceção de uma das salas que já tinha estudado Efésios, Filipenses e Filemão, que vai começar a trabalhar os estudos de Coríntios. E essa aula inaugural ela vai existir lá também, estudando Coríntios. A gente vai ter uma palavra do irmão Timóteo sobre a Aliança Batista Mundial, que tem tudo a ver conosco, né, Timóteo? E aí eu retorno a palavra para fazer uma oração e a gente está... Irmãos, na verdade, Dia da Aliança Batista Mundial não é hoje, é 5 de maio. Eu estou... Esse problema, desculpa, viu? Mas uma das coisas que às vezes os crentes novos não sabem é como funcionam os nossos relacionamentos em nível local, regional, nacional e mundial. Então, o que acontece? Como a Igreja Batista é bastante independente, nós às vezes perdemos um pouco essa noção de conjunto, subconjunto, mesmo que nós não dependemos diretamente dessas instituições como outras instituições evangélicas. Mas vamos, algumas informações, assim, dia 5 de maio será poupado, mas é 5 de maio. Bom, irmãos, 42 milhões de batistas filiados à Aliança Batista Mundial, com 121 países. Por exemplo, no Brasil tem duas, tem a Convenção Batista Brasileira, a qual nós pertencemos, e depois de 1970, 80, apareceu a chamada Convenção Batista Nacional, brasileira nacional. Então tem duas. Parece que nos Estados Unidos tem 30, a mais forte, e a que deu apoio à fundação da Aliança Batista Mundial em 1905. Aliás, foi em Londres, mas foi muito apoiada
pela Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Todos os missionários que vêm para o Brasil nas igrejas batistas, quase todos, são da chamada Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, os quais até hoje, país meio extremamente democrático e legal e bonito e tal, mas ele é meio separado, o norte do sul, desde a guerra civil lá, a guerra de secessão. Bom, um brasileiro já foi presidente da Aliança Batista Mundial, Nilson do Amaral Fanini, então pastor da Primeira Igreja Batista de Niterói, que foi de 1995 a 2000. E deu uma diferença de cor lá, porque quase sempre eram ou europeus ou americanos, tá? Então, um brasileiro lá. Hoje, pastor Fausto Vasconcelos, não sei se o pastor conhece, ele é um dos diretores, não é o presidente, os brasileiros responsáveis por missões, evangelização e teologias, né? Brasileiro, tá? Eu acho que ele é lá do Nordeste, tá bom? Uma das características da Aliança Batista Mundial é unidade na diversidade. Isto é, nós somos bem diferentes. Aliás, alguém já comentou que não existe duas igrejas batistas, mesmo as filiadas à Aliança Batista Mundial ou à própria Convenção Batista Brasileira, iguais. Então, uma sempre é um pouquinho diferente da outra. Tem 5 pilares, não vou falar sobre eles, básicos, mas eu vou falar só sobre 2. Um deles essa foi uma característica fortíssima no mundo inteiro evangélico, separação da igreja do Estado. Não existe esse negócio da igreja ser, muitas denominações no mundo por aí ainda dependem do Estado. E por exemplo, os próprios metodistas, presbiterianos e Assembleia de Deus, embora não seja nada dependendo do Estado, mas eles têm lá o ministério, o Supremo Concílio, o sínodo, não sei o quê. Nós não temos órgãos que impõem regras aqui nas igrejas locais. E a outra que é também bem atual é ajudar de todos os meios, alimentação financeira, assistência psicológica, espiritual, etc., dos países necessitados, basicamente os atingidos por grandes problemas da natureza, igual o tsunami e outros mais. Bom, esse ano, a Aliança Batista Mundial, Honolulu, onde fica, por favor, o geógrafo, Honolulu? Oi? Havaí. Então, tem alguma divergência dizendo que é na África do Sul. Mas a próxima Aliança Batista Mundial vai ser no Brasil. 2020, quem está vivo, né? Dificilmente eu estarei até lá, não sei. Mas vá, porque em 1960 eu era um adolescente, tinha acabado de chegar na Ebenezer, não pude ir. No Rio de Janeiro, no Maracanã, e no Maracanãzinho, o pastor dessa igreja de então, André Petkoff, foi secretário da chamada Comissão Coordenadora. Irmãos, a revista Manchete, essas revistas eram muito controladas pelos católicos, igreja. Na página do meio, abrindo assim, estava lá, a fé une as raças. Então, a coisa mais maravilhosa, o maior coral evangélico até então formado no mundo, que consta no Maracanã, na tarde do dia 3 de julho de 1960, inclusive o Billy Graham foi o orador, cantou lá, e alguns da Ebenezer participaram desse coral, o grande coral da Aliança Batista Mundial. Vale a pena em 2020 você ir para o Rio de Janeiro. Aliás, é uma festa atrás da outra, já tem as Olimpíadas, Copa e etc. Obrigado. Irmãos,
Eu vou pedir para o pastor nos conduzir em oração. E hoje também é aniversário do irmão Timóteo. Então eu queria que Deus, que o pastor agradecesse pela vida do irmão Timóteo, que tanto tem ajudado nessa área de ensino aqui na Ebenezer também. Vamos ficar em pé mais uma vez. A irmã Líbera tinha um recado para dar. Oi? Também tem a... Nós começamos hoje culto de oração de manhã. E era para ser uma vez por mês. Mas foi tão bom que vai ter todos os domingos. Então você que gosta de orar e precisa de oração, 8h30, aqui na capelinha nós vamos estar reunidos, tá? Vamos orar então. Hoje é aniversário de casamento da irmã Cristina com o pastor Eli. Ontem foi aniversário dele, então muita festa ali, né? Vamos orar, vem cá, vamos orar. Senhor, graças te damos pelas celebrações que podemos ter em Cristo Jesus. Graças te damos pela tua igreja que ama ao Senhor, que está disposta a servir ao Senhor de muitas maneiras, como as nossas orações, quando buscamos ao Senhor, apresentamos as vidas, intercedemos com amor, com cuidado, e o Senhor responde da mesma maneira e de uma maneira ainda muito maior e melhor. Obrigado pelos nossos cultos de quinta-feira que vamos voltar. Obrigado por esses cultos de oração também domingo cedo que começamos hoje. Obrigado, Deus. Recebe as vidas na tua presença. Abençoa a vida do pastor Eli que fez aniversário ontem e que hoje, ó Deus, também faz aniversário de casamento junto com a irmã Cristina. Que o Senhor abençoe essas vidas, esta união. Me abençoe o irmão Timóteo no seu aniversário hoje. Obrigado pela sua vida, sua disposição, o seu testemunho nas muitas lutas, sempre servindo ao Senhor, sendo fiel à tua palavra, amando ao Senhor e nos abençoando também hoje nesta função de diretor da escola bíblica. Que o Senhor abençoe a sua vida e que Ele continue sendo essa bênção que é para as nossas vidas. Obrigado pela tua igreja, obrigado pela nossa EBD que volta hoje nas classes, estudando a tua palavra. Nos ajuda a amar ao Senhor e a tua palavra. E assim apresentamos tudo ao Senhor, com gratidão e com esperanças em ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só um detalhe que eu esqueci de dizer: a sala do irmão Timóteo hoje, excepcionalmente, estará aqui junto com as senhoras num estudo conjunto.